Boa noite. Hoje vamos ter uma live incrível, como todas, né? As pessoas que eu trago para fazer as lives sempre são muito especiais, são histórias diferentes, né? São histórias de vida, histórias verdadeiras. Então eu sempre me entrego muito, né? Gosto das histórias, escolho e elas. Aliás, eu tenho assim muitas outras histórias para trazer, só que nem todo mundo vem falar quer aparecer no Instagram, né? Então, por mais pessoas que aceitem as nossas lives para mostrar o quanto é possível, o quanto resultado assim, hoje, de uma forma muito diferente, né? O assunto, ele é especial. Vamos chamar a nossa convidada. Vocês vão entender por que é especial. O que aconteceu? Já temos pessoas online nos esperando. Oi, bem, Olá, com tudo você. bem? Esperar Tô ajeitar. te Tá me ouvindo ouvindo. bem? Certo, então. Rosana, vou contar um pouquinho a tua história agora aqui com você, né? Então, a Rosana começou a fazer o Afine-se conosco, que é o nosso programa de emagrecimento. E em poucos dias de tratamento, em 15 a 18 dias, ela engravidou, recebeu uma notícia, ela mandou uma mensagem: ai, Joana, meu Deus, nem sabe, né? Eu acho que eu tô grávida e agora? Eu disse: agora vai lá, analisa, vamos ter certeza se é isso mesmo. E aí depois nós vamos ver o que a gente faz, né? Como é que nós vamos agir. Eu estou muito acostumada com as clientes engravidarem durante o Afinice e não vou falar já. Por que as minhas clientes do Afinice engravidam? Vou deixar isso mais pro final. Tu Pode me lembra de deixar. falar isso? Ah, tem que olhar a luz, tá um pouco escuro. Então tá. Então olha só. Rosana, gravidíssima, 6 quantos meses. meses? Tá ruim o áudio. 6 meses, Isso. isso? Tá. Tá um pouquinho ruim o áudio, tá? Então vou ver se ele depois a Duda vai arrumar ali pra ti, pra depois a gente ver um fone. Quer que eu veja um fone? É? Sim. Peraí que eu já. Ai, é ao vivo as coisas, né? Acontece. Então a gente vai ver isso. Não, antigamente eu tinha muita vergonha assim, de fazer live, nada podia acontecer, não podia dar nada errado. As pessoas abriam a porta da minha sala, eu ficava ouvindo barulho, eu já ficava nervosa, Tudo mas hoje em dia normal, já tá tão acontece. tranquilo. Eu tô fazendo. Parece que eu tô conversando no Somos seres espelho. humanos, né? Não pode ficar tudo perfeito sempre. Ah, é, então. E quanto ela ajusta o teu som, nós vamos colocar ali um fone para ver se melhora um pouco o teu áudio, que para mim tá baixinho. Não sei se para Eu todo consigo te mundo, ouvir tá o bem. volume no máximo para o teu som. Então, para quem está aqui, eu sou Joana da Centrofit da Centrovalora, sou estrategista de saúde, de emagrecimento. Estou aqui para ajudar as pessoas, né, a transformar vidas, realizar sonhos, dar melhor condição de vida, diminuir dores, problemas, né? Aqui na clínica a gente tem uma equipe bem grande, onde a gente trabalha toda a parte da reabilitação, condição de saúde, independente da idade, nenéns, crianças, gestantes, né? Que a gente tem um programa da gestação plena e, ó, caiu. Elas devem voltar logo. E a gente tem um programa da gestação plena, onde cuida das gestantes desde o primeiro mês até o nascimento, né? Com nutricionista, psicóloga, pilates, funcional, a nossa uroginecologista, RPG com uma atenção especial em relação à postura, para levar a barriga e para segurar o neném depois na amamentação, terapia manual para dor de ciáticos e lombares, que elas têm muito, né? Drenagem linfática, toda a parte de melasmas, de estrias. Então, assim, é um tratamento completo, né? Ensinar a força para fazer o parto, se desejar que seja normal, né? Então, a gente tem todo o trabalho para gestação plena. Tá bom, Duda. Vamos lá, vamos ver se agora a minha flor vai. Eu consigo Oi, ouvir está ela me ouvindo melhor. agora? Ah, Estou te ouvindo melhor. Ainda é um pouco baixo, legal, legal. bem melhor, tá? Então tá, então vamos lá. As pessoas, se quiserem escrever ali, está ouvindo legalzinho, também podem escrever.
tá? Algumas pessoas saíram que caiu, mas daqui a pouquinho eles voltam também. Rosana, eu gostaria que você conversasse com a gente o seguinte: você procurou um tratamento de emagrecimento, certo? Por quê? Quais eram as suas dificuldades? Por que você procurou um tratamento? O que que não dava certo? Qual Assim, era a sua Joana, em busca? 2013 eu perdi meu pai de acidente de carro e que para mim foi um trauma muito grande. Desde então, eu vim lutando contra a balança. Eu achei que estava tudo certo na minha vida, eu esqueci de cuidar de mim, né? Dei uma parada, vivi meu luto assim. Entrei em depressão, tomei remédio durante 3 anos, tomava remédio para dormir porque eu não conseguia dormir. E eu tentava várias dietas malucas, assim. Claro, dava resultado imediato, mas depois eu voltava com o efeito sanfona tudo de novo. Busquei na que foi assim um acalento, mas só a corrida não me ajudava, porque eu brincava sempre que eu corria para comer. E não era o meu foco. Então eu comia uma pizza, eu comia um lanche e ia correr e achava que estava tudo certo. E não estava tudo certo, estava tudo errado. Eu te conheço já, então, há um tempo, né? E ficava olhando as tuas lives, ficava olhando as tuas postagens, pensei, poxa, eu posso também. Vou procurar a Joana para a gente começar a conversar e entender um pouquinho por que que dá certo para ela e não dá certo para mim, como todas as postagens. E foi aí que eu vim aqui, a gente conversou, fiquei 18 dias, como você falou, e numa terça-feira, ainda fazendo drenagem ali com as meninas, eu pensei, gente, as minhas amigas falavam, Rosana, você tá grávida, você tá grávida. Eu falei, não, gente, eu não tô grávida, eu tô fazendo um tratamento novo, tô fazendo estética. Não, você tá grávida. Eu saí daqui, passei na farmácia, comprei um teste, sentei no meu banheiro de casa e pensei, gente, agora? Nunca tinha feito um teste de gravidez, li como fazia aquilo e fiquei assim, a minha neném vai nascer elétrica, porque eu fiz plataforma vibratória naquele dia, fiz muita coisa, mas foi muito legal. E com tudo isso eu aprendi muita coisa, assim, que a gente pode mudar sim, a gente pode se organizar, a gente consegue dar conta, basta colocar isso em foco, que a gente consegue. Olha só, quando você estava comentando do teste de gravidez, eu tenho dois filhos, mas eu já fiz vários testes, assim, quando eu achava que eu já ia lá. Eu sou muito curiosa, né? E o teste diz que 2 linhas é positivo. Não sei se ainda é assim, né? Faz um tempo que eu não tenho mais filhos, né? Mas era 2 linhas, era positivo. Daí aparecia a primeira linha bem forte e a segunda fraquinho. Eu ficava, mas será que isso é positivo? Será que a segunda linha não tem que ser tão forte igual a primeira? Daí eu olhava na internet, ia no Google, como é que funcionava, olhava no manual do exame lá, né? Não, se aparecer qualquer coisinha na segunda linha é positivo, tá? Então mas será que é positivo? Tinha que ser azul igual, né? Todos os meus exames eram assim, lembro como se fosse hoje, sabe? Então, eu já fiz alguns exames e ai, aquela curiosidade, aquela vontade, assim, né? Eu imagino quando você falou, ai, eu fui na farmácia, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Parece que eu lembro de E alguns eram anos atrás, né? São, são fases da nossa vida que são deliciosas, são gostosas, né? É algo que está maior do que nós, não está muito no nosso controle. Não é o dia que a gente deseja, não é o mês que a gente quer, tem coisas que é mais do que a gente pode controlar. Por isso que a Com gente fica nessa certeza. sensação, E assim. aí bate uma ansiedade, porque como eu nunca tinha feito, tinha uma prateleira cheia. Meu Deus, o que escolher? De R$ 5 a R$ 50. Então eu peguei um intermediário, mas agora não são mais dois risquinhos, dá um sinal de positivo lá, faz um sinalzinho de mais. E aí, mas mesmo assim, no outro dia eu fui fazer o exame de sangue e a moça assim, mas você ainda tem dúvida com esse sinal de mais? Eu falei, oh, tem. Mas foi bem bacana. Olha, a outra coisa que eu lembrei, que quando eu estava grávida da minha segunda filha, eu já estava numa busca de melhora, de saúde, de qualidade e tal. E eu tava correndo, e eu gostava muito de correr. E aí eu fiz, no final de semana, eu já estava grávida, no caso, eu não sabia, né? Eu fiz essas corridas que tinha em Blumenau, era de 8 quilômetros lá no SESI, aí subia lá
uma escola e no anel viário, todo aquele... E eram 8 quilômetros. Eu corri 8 quilômetros e eu só treinava 5, então foi 3 além, né? E subia e descia, eu não estava muito preparada para aquilo. E, meu Deus, né? Corri, corri, corri. E eu treinava muito. E eu já estava grávida. Então, quando tu fala vai nascer muito elétrica, eu vou dizer que a minha segunda filha é muito mais enérgica, você conhece, muito mais arteira do que o primeiro, tá? Então, pode ser que sim. Pode ser que sim, mas é bom energia, disposição, Com vontade, né? Isso certeza. é muito bom. E aí veio essa grande notícia, daí a Rosana assim, Jô, o que que eu faço agora, né? Então, o que que acontece? O Afine seria um programa de emagrecimento onde a gente atende todos os públicos acima de 13 anos. Mulheres, homens, mulheres que dão de mamar, que são lactantes, né? Que engravidam e têm dificuldade. E eu peço muito, venham, buscam ajuda, não espera 3, 4, 5 anos, porque quando nasce o neném, a nossa organização, o nosso tempo, tudo muda. E aí as mulheres têm dificuldade de voltar a pensar em si. Então, a gente tem muitas pacientes que dão de mamar, dá para a gente fazer o tratamento, tudo normal, mulheres com menopausa, a gente tem indicações bem abertas. Porém, gestantes não é o caso. Por quê? Nós vamos trabalhar com alimentos ou números diferentes do que é a necessidade dela agora. A necessidade dela agora é cuidar do neném. Nesses 18 dias do Afinice, ela eliminou 4,8 Isso mesmo. kg, não foi isso? Então, vocês imaginam, gente, que em 15 dias, 18 dias, ela eliminou 4,8 kg. Desses 4,8 kg, ela aprendeu muitas coisas, de como lidar com o corpo, como fazer as escolhas dos alimentos, o que que emagrece, o que que é saudável, a gente tem que ter cuidado, como é que é interessante o tamanho das refeições, os horários. E a alimentação é muito aberta, você escolhe o que você quer comer. Então, quando ela engravidou, ela começou, ao invés de vir para o tratamento de emagrecimento, ela começou a fazer o Isso Pilates mesmo. aqui na clínica. Então, eu continuei tendo contato com ela nas quartas, ela vinha aqui na clínica, e faz, eu acho que umas 2, 3 semanas, eu encontrei ela, me fala como é que você tá, tal e tal. A gente deu um pause no emagrecimento, nós vamos continuar depois do neném nascer, já tá tudo combinado. Aí ela falou assim, Joana, deixa eu te falar, ela estava entrando no Isso. sexto mês, né? Quase no sexto mês. Eu estou entrando no sexto mês e eu ainda não cheguei no peso que eu tinha quando eu comecei a fazer o tratamento. Quando ela falou isso para mim, gente, eu fiquei assim, ó, uau! Imagina que 15 dias de tratamento fez ela emagrecer 4,8 kg e ela com 6 meses de gestação, há 3 semanas atrás, agora já subiu um pouquinho mais de peso, ela ainda não tinha recuperado aquele peso ali. Então, olha o quanto ela aprendeu em 15, 18 dias, olha como a alimentação dela melhorou. E a gestação é outra, a qualidade é outra. Como é que você se sente agora gravidíssima com esses 6 meses nesse Tem calor? Me dias que é conta. bem difícil, assim. Então, eu brinco que eu aprendi muito com a alimentação também. E uma coisa que eu tenho muita vontade de comer agora, que eu tô grávida e nesse calor, é sorvete, né? Então, com o Afinice, com as dicas que eu fui recebendo da nutricionista, com todo o acompanhamento, as postagens do grupo onde a gente trocava receitinhas, trocava ideias, eu descobri que eu posso comer o meu sorvete de uma forma saudável. Então eu vou lá, congelo as minhas frutinhas, bato todas e faço o meu sorvetinho e como. Então dá para fazer umas coisas muito bacanas. Tem dias que são mais difíceis, tem, como toda gestante. Hoje no final do dia meu pé tá inchadinho, tá normal, faz parte, né? O Pilates, como você comentou, tá me ajudando muito, né? Eu acho que é aquilo que você comentou, a gente fica grávida sim, mas a gente não pode esquecer da gente. A gente está gerando uma nova vida e a gente precisa mostrar para ela quando ela nascer, ou para ele quando nascer, que a gente pode sim ser organizado, pode sim ter uma alimentação saudável, com todas as dicas. É difícil? É. Precisa de persistência? Precisa. Até tem coisas que as pessoas me perguntam, Rosana, teu marido te ajuda? Não, meu marido não gosta de salada, meu marido não gosta de um monte de coisas saudáveis que eu aprendi a comer agora. Mas eu faço por mim e para mim. Então a pessoa mais importante hoje, nesse momento, sou eu.
minha neném que está aqui e posterior às outras pessoas que vão vir. Ah, Rosana, você vai emagrecer? Não preciso dizer se eu vou emagrecer ou não. As pessoas vão ver o resultado em mim. O que eu sou hoje, como eu sou, o que eu estou comendo, o que eu não estou comendo. São as escolhas que você faz. Isso, meu Deus, assim, show, show, que lindas suas palavras. Auto amor, autocuidado. Se você estiver saudável, você vai ter mais energia, mais disposição para cuidar da tua filha, Tainá. que o nome dela é Tainá. Então, olha só que lindo. E aí você vai ter mais disposição, mais energia, você vai conseguir introduzir alimentos muito mais saudáveis para ela, porque você já aprendeu, você fez uma escola de emagrecimento, parou os estudos um pouquinho, mas continua treinando, isso é muito importante, né? E uma gestação com uma alimentação saudável, ela é incrível, porque tem muitos estudos apontando que algumas deficiências, alguns problemas comportamentais ou não de crianças, está envolvido com a alimentação. Né? Então, assim, tem várias situações, vários estudos aí em andamento, e lá na minha gestação eu já estudava que comer acerola, né, que é rica em certa vitamina, deixa a criança mais inteligente. Comer não sei o quê. E eu era gordinha, tinha mais 45 quilos a mais que eu tenho hoje. Eu não era nada disciplinada em relação à comida, mas eu comecei a comer acerola, porque eu queria que meu filho fosse melhor. Então, olha como para o meu filho fazia algo, e ele nem nascido tinha ainda, e eu não fazia nada por mim. Entende? Eu não tinha esse pensamento. Eu já estava pensando mais no meu filho do que em mim mesma. Né? Isso que é interessante. Agora, falando com você, que eu lembrei disso. E não foi só um ou dois alimentos, vários que eu procurei na internet. Quando que tu acha que eu sentei, naquela época, 10 anos atrás, para ver quais alimentos eram bons para me emagrecer, para me ajudar? Nunca fiz. Mas eu fui lá e sentei quais alimentos eram bons para uma gestação, para uma criança mais saudável. E eu comecei a comer aqueles alimentos. Daí eu paro e penso hoje, por que só para o meu filho, né? Não, é ótimo, que incrível que eu dei esse passo. Meu filho merece isso muito mais. Mas eu quero dizer, por que eu nunca fiz por mim? Né? Hoje, para mim, isso é óbvio, é claro, eu trabalho isso em todas as minhas clientes, o que você falou para mim aqui é a coisa mais linda que eu posso ouvir. Mas naquela época eu não tinha esse pensamento. E tomara que muitas mães vejam a nossa live, porque o pessoal assiste muitas lives depois, né? E tenham consciência disso, observe o que você está comendo. Né? Se não é saudável para você, não é saudável para o seu filho. Se não é saudável para o seu filho, não é saudável para você. Quando as clientes começam o programa de emagrecimento, e eu peço para elas tornar difícil tudo que não deve comer. Então, eu tenho bolachas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, aquelas porcarias que a gente tem em casa, eu digo para elas, esconde, deixa mais, não compra, evita agora nesse momento. Aí elas falam, não, mas o meu filho não vive sem, Joana. Daí eu falo, bom, tá tudo certo, então coloca uma gaveta para ele, né? Mas você acha que se não é saudável e bom para você, será que é legal você dar isso pro seu filho? Se para você hoje, com 40 anos, não é saudável, por que vai ser saudável seu filho com 7 anos? Né? Antigamente, os nossos pais não tinham esse conhecimento todo. Então, é diferente. Hoje, nunca se teve tanta informação e tanto conhecimento. Então, assim, a tua gestação, com certeza, ela é muito mais saudável. Hoje, Rosana, os médicos estão pedindo muito para as mães emagrecerem antes de engravidar. Né? Porque a gente tem a preocupação da pré-eclâmpsia, que as mães, quando chegam ali a 85, 90 quilos, quando elas estão um pouco acima do peso, é muito arriscado ter pré-eclâmpsia, que é onde falece ou o filho, ou a mãe, ou os dois. E eu, na minha primeira gestação, tive pré-eclâmpsia. Entende? Numa consulta de rotina, eu fui lá ver como é que estava já no final da gestação, mas era só uma consulta de rotina, o médico falou, te interna hoje às 5, a gente vai fazer uma cesárea de emergência. Porque eu não engordei, por ser gordinha do jeito que eu era, eu não engordei muito. Eu engordei de 9 a 10 quilos, assim. Pelo meu tamanho, isso estava bom. Mas na última semana eu engordei 2 quilos. E isso não era normal, porque eu estava engordando um por mês. Aí o médico achou estranho. Ele foi analisar minha pressão, estava alta, foi ver, eu estava toda inchada. Ele falou, você está entrando em período de pré-eclâmpsia, você está entrando em processo de pré-eclâmpsia. E aí ele me internou, eu fiz a cesárea, teve uns riscozinhos, mas bem tranquilo, mas porque a gente viu antes da hora, antes de evoluir, né? Então, eu hoje tenho muitas mulheres que me procuram aqui no consultório para emagrecer, porque pretendem ser mães.
Joana, eu preciso emagrecer, eu quero ser mãe, meu médico me pediu. Ou outras nem é um médico, elas mesmas já sabem que é interessante. Não vou dizer que é a grande maioria, porque não é, mas eu percebo que as pessoas começam a se conscientizar, começa a ter um pouquinho mais. E aí ela pensa assim também, ah, mais o meu peso, mais a gestação, depois tem dificuldade de voltar, então agora eu ainda tenho um pouquinho mais de tempo para cuidar de mim. É esse pensamento mesmo que a gente tem que ter, né? Então imagina hoje, você emagreceu, engravidou, rapidinho as coisas aconteceram, né? Rapidinho engravidou, tá ali com praticamente, já está com 6 meses, até 2 semanas atrás tinha subido o peso exatamente que você tinha eliminado nesses 15, 18 dias, né? Com muito mais conhecimento, mas principalmente essa tua autoestima, o teu brilho nos olhos, sabe? Que é possível, que é capaz, que não é difícil. Isso me deixou muito, assim, quando você beijou, olha só, já tô com tantos meses, ainda não. Eu fiquei, assim, muito impressionada. Assim, nossa, eu tenho que dividir isso com outras pessoas, né? Outras pessoas que querem ser mães, ou pessoas que vão ser vó, né? Eu quero ser vó. Mas aí você percebe que a sua filha não está preparada, não está com saúde, não tem corpo. E às vezes não é nem estar gordinha, a alimentação dela não tem nada a ver com a gestação. Né? E a gente, quantas mães deixam de fumar por causa de um filho? Deixam de beber bebida alcoólica. A gente não toma bebida alcoólica porque está grávida. E por que a gente não faz isso para cuidar do nosso corpo, Com emagrecer, ter certeza, eu saúde acho que é o mais na... importante, né? Antes de você gerar um filho, você tem que estar bem. Você precisa mostrar isso, não para ninguém, mas você se olhar no espelho e falar: eu tô bem comigo, eu posso me olhar no espelho, eu posso colocar uma calça, eu posso colocar a roupa que eu quero e não fugir cada vez que tu vai, ah, não, eu vou comprar uma 44. Não, você pode, você é dona de si, você precisa estar bem. E um filho, sim, é muito importante. Eu acho que, assim, agora que eu estou gerando um filho, eu entendo que muito que a minha mãe falava, assim, ah, quando você for mãe, quando você gerar o seu filho, você vai ter esse entendimento. Sim, mas mesmo eu gerando ela, mesmo ela estando fora de mim depois, eu sou a Rosana, eu sou mulher, eu preciso me cuidar, eu preciso estar bem. Por quê? Amanhã ou depois, como você falou, a minha filha vai se espelhar em mim, em mais ninguém. Então, se ela me ver comendo um pacote de chips, o que ela vai querer comer? Um pacote de chips. Se ela me ver comendo uma fruta, uma salada de frutas, o que ela vai comer? Uma salada de frutas. E é tão engraçado que faz 2 semanas eu tive muito desejo de comer chocolate. Eu saí de casa, eu fui ao supermercado, comprei um chocolate, eu comi. Mas o meu organismo acho que está tão acostumado a não comer, embora eu já não gostava muito de doce antes, né? O que eu gostava mais era massa, pão, essas coisas. Mas eu vomitei todo o meu chocolate. Não conseguia comer. Então isso é muito legal. E foi muito bacana, assim, porque os meus desejos de grávida foi comer frutas. Tanto que teve um dia que eu acordei 3 horas da manhã e comi uma coisa muito louca. Eu comi tomate, pepino, laranja e vinagre, né? Então, assim, tá, Tá valendo. É tava grávida, tá valendo. valendo. Mas eu A gente fiquei pode feliz dizer. porque, assim, muita gente, ah, Rosana, você vai comer porcaria. Não, você pode escolher o que você vai comer. Quando a gente recebe o cardápio, E pode assim, falar. ó, lembra de uma coisa que ensina muito no Affinity. Um pensamento vai gerar um sentimento, que vai gerar um comportamento e você age. Se você não pensar, nada dessa Verdade. cascata acontece. Então, se você tiver equilíbrio nos teus pensamentos, se você tiver controle já ali nos teus pensamentos, ali está a chave de tudo. Então, assim, me deu vontade. Você só foi comprar o chocolate porque você deu margem, você deu corda para o teu pensamento. Ah, um chocolate assim, assim. Que de repente veio da televisão, de repente veio da internet, de algum lugar deu um estímulo, e aí você deu corda para aquilo. E você foi consciente, como você falou, eu fui lá e comi, porque tá com consciência, não foi, ai, louca, meu Deus, peguei o primeiro que tinha na frente, né? E um detalhe que você comentou, Rosana, que eu acho que é bem importante eu pontuar. Muitas mães relatam no meu consultório que elas comem escondido dos filhos, porque elas sabem que não é legal o filho ver elas comendo aquilo,
E aí elas começam a ter uns locais em casa e elas compram aqueles alimentos e guardam. E elas comem escondido, o chocolate, o wafer, a bolacha, as coisas que é vontade, e às vezes paladar infantilizado normalmente, né? Mas elas comem escondido, e às vezes dos filhos, daqui a pouco do marido, daqui a pouco delas mesmas elas estão escondendo, sabe? Porque elas estão se enganando. E você tem um degrau, você falou para mim que seu esposo não come saladas, não come frutas, não gosta muito. Então você realmente vai ter que ser um bom exemplo ali. E vai ter que ser um exemplo mais ativo, porque daqui com o tempo a tua filha vai perceber que teu esposo não come, né? E aí ela vai, peraí, mas se o papai pode, eu também posso. E a gente sabe que entre uma folha de alface e um hambúrguer, o sabor é diferente do hambúrguer. Alface, só os meus filhos para escolherem alface e tomate a qualquer custo. Eles são apaixonados, eles brigam, eles rasgam o alface no meio quando o número das folhas são ímpar, né? Mas porque criou aquilo, a gente sempre idealizou, nossa, que linda, ah, agora é americana, ah, agora é a crespa, ah, hoje é isso. Demorei para conseguir colocar alface roxa, eles olhavam meio de cara feia, assim, né, nos eventos, quando tinha a roxa picadinha, assim, eles achavam, não, tá queimada, amanhã essa não tá legal, né, um pouco. Mas o passo que você está dando é não comer nada escondido no futuro da tua própria filha. Até porque esse negócio de ficar mentindo o tempo inteiro para nós não é legal, isso nos faz mal. Fere os nossos princípios, os nossos valores. Então, isso, com o tempo, você vai se desgastando emocionalmente com isso. Né? E você preconizar coisas saudáveis e boas de forma natural é muito importante. Com certeza. Melhor, né? E eu acho que assim, ó, eles vão experimentar em algum momento da vida. É inevitável isso. Vai ter uma festa de aniversário, vai dormir no coleguinha, vai ter uma noite de pijama, vai ter... Eles vão chegar em casa e vão perguntar, mãe, mas por que o meu coleguinha pode? Mas é isso que você falou, se você começar lá, né, ter a consciência lá de criança, você pensa, a gente passou a vida inteira comendo porcaria. Eu comia. Então, assim, quintas-feiras na minha casa tinha pizza toda quinta-feira, porque era o dia que a diarista ia, o dia que eu não queria fazer bagunça na minha cozinha. Como eu resolvi isso? Eu cozinhava e deixava a minha marmita guardadinha. Então, eu chegava em casa, eu só esquentava, eu não tinha sujeira, não tinha bagunça. A gente aprende. Então eu fazia uma pizza de omelete. Por que não? Super saudável. Uma lasanha de berinjela. Por que não? Então são coisas que você vai acostumando. Olha! E eu lembro que na primeira consulta eu falei, Joana, eu não tenho tempo de cozinhar. Como se fosse hoje. Eu falei, Joana, não consigo. Eu chego em casa cansada, eu não tenho vontade. E quando você aprende a fazer umas coisas diferentes, você quer fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. O que eu vou fazer com essa berinjela hoje? Nossa, dá de fazer uma coisa muito legal. O que eu vou fazer com essa abobrinha? Dá de fazer uma coisa muito legal. Então a gente percebe que dá conta sim, que a gente pode. O tempo que você vai lá ficar vendo o Faustão, você vai lá e pica a tua frutinha para a semana. Tá pronto. Olha, você falou da berinjela. A berinjela é algo que a gente fez uma amizade faz pouco tempo, eu e ela, né? Então eu gostava, mas assim, não era amizades, assim, não era minha predileção. E esses dias eu tava na cama, daí veio um post do Facebook de, acho que 15 receitas com berinjela. E era aqueles videozinhos bem rapidinhos, sabe? E tum, de berinjela assim, de berinjela recheada com não sei o quê, de berinjela com não sei o quê, canelone de berinjela, não sei o quê, várias receitas de berinjela. Sabe qual era a minha vontade que na hora? Eu vou levantar, vou ver se eu tenho uma berinjela e já vou fazer uma dessas. Da mesma forma que a gente vê aquelas receitas gordinhas, que a gente tem vontade de levantar e fazer um bolo rapidinho, eu tive essa vontade de fazer com a berinjela e eu não era amiga dela. Assim. E eu levantei e eu fiz uma berinjela, porque eu tinha lá em casa. Então, assim, é o estímulo que você dá para o seu cérebro, é o meio que você vai convivendo. Quando você falou sobre o sorvete, olha só. Eu comprei de Natal a gente fez já um Natalzinho esse final de semana antecipado, e eu comprei de presente para minha filha uma máquina de sorvete. Ela quer muito fazer cupcake, ela quer muito cozinhar, ela gosta muito de me ajudar na cozinha. Daí ela fala muito sobre isso, eu comprei a máquina de sorvete. Eu olhei várias máquinas de comidas que tinham lá. E a máquina de sorvete de uma marca ia muito assim, creme de leite, não sei o que, vários ingredientes para fazer o sorvete, que é uma marca bem conhecida. Uma marca que eu nem conhecia, de brinquedo, até um pouco mais barato.
era sorvete de frutas congeladas trituradas. Exatamente o que a gente faz no Affinice, que tem as receitinhas. Só que naquela máquina, virando negocinho, com os potinhos, tudo bonitinho de criança. Eu pensei, nossa, que oportunidade, olha só. Ela já come esse tipo de sorvete em casa, a gente já faz, ela gosta. Mas aqui ela vai poder fazer. Aí domingo, quando foi o Natal, antes de eu, porque criança já quer usar o que ganha, né? Não adianta dar brinquedo sem pilha, né, gente? Pelo amor de Deus, não dá brinquedo para criança sem a pilha. E aí, e aí eu pensei assim, já vou, fui lá, comprei uma manga, comprei morangos, comprei banana. Eu já tinha em casa algumas coisas, piquei, já coloquei tudo nos pacotinhos no sábado. Quando eu dei o presente para ela, ai, mãe, não vai dar para fazer, né? Porque tem que ter. Eu não, lá na segunda gavetinha do freezer, a mãe já deixou tudo. Ai, você fez isso! Eu te fiz. Ela já saiu correndo para pegar fruta, sabe? E o que eu estou estimulando nela? Comer sorvete saudável. Então, hoje a tecnologia, o mercado, está tudo muito mais favorável. Já foi tudo muito mais difícil. E quando você falou, vou aproveitar que você comentou algo que foi bem interessante. Eu não vou proibir ela de comer algumas coisas nas festas. E eu vou te dizer, esse é o pior caminho. Hoje eu trabalho com vida saudável, hoje eu trabalho com. Eu não proíbo nada, os meus filhos tomam Coca-Cola, eu não gosto de Coca-Cola, mas eu deixo eles tomarem. Prefiro outros tipos de refrigerantes, sim. Quando que eles tomam? No aniversário do amiguinho, um copinho ou dois. Eles sempre preferem um refrigerante mais claro, porque eu ensinei para eles. Por que eu não proíbo? Porque eu fui muito proibida de muitas coisas, porque eu era gordinha. Na minha casa não tinha bolo, minha mãe não fazia bolo. Por quê? Porque eu já era gordinha. Não tinha iogurte, não tinha bolacha, não tinha nada dessas coisas, porque eu já tinha sobrepeso. Então eu era teoricamente proibida daquilo ali. Quando eu comecei a ter autonomia financeira, eu comecei a trabalhar fora, o que você acha E que eu você não comia? podia. Só porcaria. Sem dinheiro já dava jeito, eu trocava passo por bala de goma na Rua 7. Quem não fazia isso? Quem? As pessoas que têm mais de 32, 35 anos aí, que era fichinha, tem gente que é da época do papelzinho, do passe, né? Cheguei a pegar um pouquinho do papelzinho, mas mais da fichinha. Trocava lá um passe por um pacotinho de bala de goma, porque eu não tinha nem dinheiro, mas eu queria comer um docinho, certo? Então eu vou te dizer assim, ó, qual é a minha maior fissura, assim, tipo, uma coisa que eu desejo e que é antigo, que é infantilizado. Eu fiquei muitos verões na praia vendo o cara do algodão doce passar, o cara do picolé passar, e nada eu podia comprar, né? O picolé minha mãe fazia às vezes em casa, de fruta e tal, mas o algodão doce não. Então hoje você diz assim, se eu quero fazer, dar um passinho fora, comer uma coisa que não é legal, me proporcionar e tal, é o algodão doce, que é a minha Nossa, maior paixão. Não vale nada, não tem gosto de nada, é açúcar puro. O que eu faço de melhor é pegar branco. É raro, é às vezes. E quando eu compro, a gente divide em três. Por quê? Eu preciso dar algodão doce para os meus filhos. Senão eles vão ter dificuldade lá que nem a mãe deles hoje. Entende? Daí um algodão doce dividido em sim. três, tá tudo bem, né? E aí eu sempre digo, não molhe o dedo, senão vai lambuzar tudo, aquela situação toda. Então, o que eu estou falando aqui para as pessoas que estão nos ouvindo? Não proíbam as crianças. Ensinam elas a terem respeito pela comida que não é saudável. Mostrar que é só final de semana, que é só às vezes, que é um pouco. Então, assim, quando a gente sai, às vezes, meus filhos querem comer sobremesa. Eu não proíbo, mas eu sempre digo, é uma vez só. Ah, na casa da avó, sobremesa não se repete. Isso é uma coisa que eu falo sempre na minha casa. Então, chega lá, tem 6 tipos, né? Ai, mas qual, mãe? Mas escolhe. Então, eles já praticam escolhas. Porque lá na frente, no futuro, talvez eles vão ter problema de autoestima. Porque quando pequeno, quando eles tinham que escolher entre 2 tênis, a mãe dá os 2. Quando tem que escolher entre 2 camisas, a mãe dá as 2. E aí, quando é adulto, ele tem tudo. Ou às vezes não pode ter tudo. E aí, quando tem que escolher, se vitimiza, porque eu não tenho tudo, porque lá na infância a mãe não deixava ele fazer escolhas. E a gente precisa escolher. A criança precisa escolher o que ela quer. A vida toda vai ser assim. Então, por que a gente tem que dar tudo para eles quando pequeno? Então, a Rosana, a dica para você é proporciona, explica o que, se é ruim, se não é, se faz mal para a saúde, se tem que ter cuidado. Mas o mais importante, ter respeito por aquilo que faz mal para a saúde. Às vezes é um pouco, é experimentar, é em eventos, agora proibir
tudo que é Mas proibido a gente dizem deseja que é muito. mais gostoso, Tudo que é né? proibido. Aquela porta ela não pode abrir, pois Só tem quer 10 abrir portas que aquela, só quer abrir verdade. aquela. Entende? Parece que virou a chavezinha do cérebro E que é é bem só aquilo que você importante o que quer. você Não falou, é assim, ah, assim? Rosana, você não come pizza? Como? A gente fez um amigo secreto, a nossa revelação na segunda-feira. Foi numa pizzaria? Eu como, sim, mas eu sei qual é o limite. Eu brinco que na minha casa, antes de eu conhecer o Affinice, a gente era muito engraçado, porque a gente começou comendo uma pizza grande em 2 pessoas e ainda faltava. A gente reduziu para uma média. Hoje a gente compra uma pequena de 6 fatias que dá para 3 refeições para 2 pessoas. É incrível isso. Os clientes que entram no Affinice hoje e estão vendo pratos de pessoas que estão 30, 40 dias, pensam, meu Deus, aquelas pessoas passam fome, por que elas comem tão pouco? É porque o hormônio da saciedade está baixando, a gente come muito porque é acostumado a comer muito. Prato cheio, tem que encher, depois tem que deixar limpo, porque, ó, para mãe, já que a gente está falando de gestação, mais uma dica. E essa dica é para as escolinhas, que sempre foi uma briga minha com as escolinhas dos meus filhos, e para os pais. Então, os pais sempre trabalharam assim, prato limpo. Só sai da mesa quando o prato estiver limpo, tá? Isso é um grande problema, por quê? Porque as pessoas comem coisas que não estão necessitadas. Às vezes a saciedade vem e você tem ali um pouco de comida. Ah, Joana, mas o desperdício, o que a gente faz? Então, coloca menos no prato, se precisar, depois a criança repete, você analisa. A criança, ela é muito, ela não tem muita noção das coisas, né? Então, não é como um adulto, certo? O adulto, ele sabe o tamanho da fome dele, o que ele vai gostar, o que ele não vai. A criança vai pelo gosto, pelo tempero, pela textura e pelo paladar, né? Então, assim, não obrigam os seus filhos a limpar o prato. Conversa com ele, analisa se ele realmente não quer comer mais. Cuidem com o líquido, porque quem tira a fome da criança é o líquido. Então, conversa, o líquido é no final, é um pouco depois. Se você comer bonitinho, dá tudo certo. Agora, prato limpo pode sair da mesa, não faça mais isso. Isso é lá da época dos nossos pais. E hoje eu estou tratando todas nós e amigas, todo mundo que foi criado por esses pais. Entende? Então, claro que a gente tem que evitar desperdício, mas é melhor você desperdiçar, dar essa comidinha para o animalzinho ou reutilizar depois, do que o teu filho comer demais, ele engordar e isso ir embora no esgoto depois, sem necessidade, né? Então, isso é muito interessante. A gente teve uma pergunta aqui, perguntando se os alimentos que eu como na gravidez podem influenciar no gosto e no paladar do meu filho no futuro. Olha, assim, ó, eu não tenho tanto conhecimento para te falar específico disso, tá? O que eu posso dizer que eu estudo e entendo é que muitos alimentos que você vai proporcionar ao seu filho até os 2 anos define muito o paladar dele. Então, por exemplo, como meus filhos iam para a escolinha, na escola é muito comum dar as frutas da época, né? O que está mais em conta, né? Então, a banana, a laranja, a maçã, frutas fáceis de descascar e cortar. Então, o que eu fazia na minha casa? Eu comprava kiwi, eu comprava morango, eu comprava pera, eu comprava ameixa, pêssego, eu comprava as outras frutas que ele não teria acesso na escola, para adaptar o paladar, a textura. Às vezes eles têm dificuldade com a manga por causa do fio, então às vezes eles têm dificuldade com o coco, né? Então, aos poucos, você vai, as verduras, você faz ela crua, você faz ela cozida, você faz ela de várias formas. Então, quanto mais alimentos você der para o seu filho até os 2 anos, maior vai ser a diversidade de alimentos que ele vai gostar. E isso eu posso dizer com certeza. Agora, da gestação, eu acho que de sabor e paladar, eu acho que não vai ser. Eu acho que é mais quando você for começar a colocar os alimentos no dia a dia. E aí vai a criatividade, né? Então, assim, não sempre servir os mesmos alimentos. Ah, mas o meu filho gosta muito do purezinho de batata. Sim, é mais fácil, mas tem outros alimentos que ele precisa aprender a comer, que dá mais trabalho para a gente, mas que é importante nessa fase. E da escolinha, aquilo que eu te falei, as escolas também, prato limpo, só pode sair se limpar o prato. Não, não façam mais isso. Acham ali, verifiquem a quantidade que essa criança come, ou elas se servem, né? Auxilia, ajuda. Se estiver desperdiçando muito, aquela criança coloca menos, pede para repetir, mas não força as crianças a comer tudo que tem no prato. Isso já era, não se usa mais, e isso prejudica muito no futuro.
Concordo com o que eu tô Concordo, falando? porque assim, quando eu era criança, como você falou, quem tem 30 e alguns, né? A gente não tinha esse poder de escolher o que comia. Quem fazia o prato eram os pais. E Deus me livre se sobrasse alguma coisa dentro do prato. Eu lembro que a minha mãe me fazia, ela guardava. Ah, você não comeu no almoço? Não tem problema. Quando você pedir comida, é o que você vai comer. Então, eu cresci com aquilo, assim, meu Deus, não posso. Ai, sabe? Tinha um chilique, assim, e tinha que comer tudo que a mãe colocava. E às vezes era algo que eu não gostava de comer e eu acabava tendo que comer. Eu tenho dificuldade hoje de comer feijão. Eu não gosto da textura do feijão. Então, eu gosto do Mas você gosta sabor, do eu não gosto sabor. da textura do bago do feijão. Então, o que eu faço, né? Ah, hoje a gente pede comida de um restaurante, eu não tenho como pedir para a mulher triturar o bago do feijão para mim. Então, se eu faço em casa, eu bato no liquidificador e eu vou comer. E é uma coisa muito gostosa, muito Sim. saborosa. E a gente aprende muitos truques, assim, vale a pena a gente conhecer. Que legal saber essa situação toda do feijão, porque assim, ó, tem pessoas que não gostam da cebola, mas não é do gosto da cebola. Quando tu pede para elas relatarem, o que que você não gosta da cebola? Daí ela fala assim, ai, aquela crocância, quando eu ouço aquele barulho já me dá um negócio. Quando sai aquele líquido, já, ui, é horrível. Então, tu vê que não é o gosto, é a textura, é a crocância, é como ela é feita, né? E a gente tem técnicas com programação neurolinguística que a gente muda, ressignifica essa sensação. É porque em algum momento que você ingeriu, tá? Por exemplo, eu vou dizer para ti uma pessoa que eu descobri por que ela não gostava de feijão. Ela não gostava de feijão porque na infância, com 7, 8 anos, ela comeu uma pratada de feijão, depois ela foi. Isso a gente levou um tempo para descobrir, tá? Ela foi correr, fez uma atividade na bicicleta e tinha acabado de comer e aí ela vomitou. Quando ela vomitou, ela ficou com muito nojo, porque ela não estava em casa, foi tudo na rua, passou vergonha, e o que ela vomitou? Um monte de feijão, né? E depois que ela viu aquilo, ela ficou com um nojo, uma raiva muito grande daquilo, ela não conseguiu mais comer o feijão. Não só o bago, tudo aquilo ali. Mas não é porque ela não gostava do gosto, é porque ela teve uma sensação ruim. Tem pessoas que quando uma vez vomitam de manhã quando acorda, vai tomar café e vomita. Aí acontece depois uma outra vez novamente. Aí a mãe começa a dizer que essa criança não pode comer de manhã cedo porque ela vomita, ela tem ânsia de vômito. Não, é pontual, aconteceu. Só que daí a gente grava aqui no cérebro que se eu comer de manhã eu vou vomitar. E isso vai acontecer. Que se eu comer aquele feijão, eu vou passar mal. Né? Então tem pessoas que comeram muita costela, já ouvi, são vários relatos. Muita costela, fiz uma costelada, aquelas de fogo de chão, comi demais, passei mal 2 dias. Não consigo nem ver costela na minha frente. Entende? Por quê? Porque teve uma sensação ruim, gravou aqui que costela faz passar mal 2 dias. E tu acha que teu cérebro vai querer que você passe mal 2 dias? Não vai. Ó, vou contar uma história, a gente tem uns minutinhos aqui, que é minha do passado, aí é bem negra, né? Vamos lá. Meu primeiro porre foi com 7 anos de idade, tá? Aí, o que que aconteceu? Minha mãe, os meus tios estavam acampando e eu era a pessoa responsável, a pessoa não, a criança responsável de levar a caipirinha de onde eles faziam para onde eles estavam. Só que quando a caipirinha acabava, eu vinha comendo as frutas. Só isso. Eu comia o abacaxi, eu comia o limão, né? E aquilo, claro, uma criança, quando me encontraram, eu estava na barraca, isso era um acampamento, e eu estava toda voltada. Ninguém sabia o que tinha acontecido comigo. Eu tenho uma foto que eu tô assim, ó, me seguraram por debaixo do braço, eu tô assim, ó, despencada, bêbada, né? Até descobri que era isso. Me deram um monte de café preto bem forte para resolver. Eu vou te dizer que até os meus 37 anos eu não tomei café. E eu não sabia por que eu não tomava café. Eu sabia que eu não gostava. Eu não queria café, não queria. Me ofereceu, eu não queria. Aí, com todo esse trabalho de eu ajudar todas as minhas clientes a gostarem das coisas e tal, eu pensei, vou aprender a gostar de café, né? Então, já passou isso, né, Joana? E aí eu fui parar para pensar por que eu não gostava de café. E minha mãe falava, quando tu era bem criancinha, tu comia, tu tomava café, eu não sei o que aconteceu. E aí eu lembrei dessa história e pensei, então foi isso. Porque eu fico muito nojo, mas aí eu liguei o café aos meus vômitos por causa do Fiquei bêbada, né? Imagina? Então eu fiquei ruim quantos dias, certo? 1, 2 dias fiquei ali ruim.
Então, imagina, eu nunca mais tomei café por causa daquele momento. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, muitas coisas a gente para de comer por causa disso, por causa de uma sensação, por causa de um momento, por causa a tua do feijão. Se for parar para pensar em algum momento, você também vai lembrar de algo. E isso tem como trabalhar. As clientes chegam para mim, Ju, eu não gosto de atividade física, eu odeio. Aí eu pergunto, você gostaria de gostar de atividade física? Ah, eu gostaria, então eu te ajudo. Mesma coisa, Rosana, quando você voltar para o programa de emagrecimento, depois que essa linda nascer, né? Eu vou fazer a seguinte pergunta: você gostaria de gostar do baguinho do feijão? Porque isso te incomoda, isso te tira da rotina. Às vezes tu queria comer feijão e não come porque tu vai olhar aquilo ali e não vai gostar. Você quer ser como os outros, normal, vamos dizer assim. Não que não é, mas isso às vezes te interfere, né? Fez Sim, com sentido isso que eu certeza. falei? Não, antes do feijão a gente vai entender por que que eu não gosto de morangos, tá? Uau! Morango! Sou apaixonada Sério. por morango, sério? Ó, mas assim, das frutas, coco, morango, porque ele tem uma textura estranha, a framboesa também. É muito da infância isso também, tá? Muito da infância, não quer dizer que seja, né? Mas o importante não é nem descobrir o porquê, o importante é mudar. Muitos pacientes nossos não gostam, como teu esposo, por exemplo, de verdura, de frutas, não gostam. Aí eu pergunto, quer gostar? Quero, então eu vou te ajudar a fazer isso, porque isso atrapalha a pessoa. A pessoa fala para mim, Jô, eu não consigo comer, mas eu olho aqueles pratos, eu acho lindo. Eu gostaria muito de conseguir comer. E é possível, a gente só tem que Experimentar trabalhar isso, também, né? Porque né? as Tem que ser pessoas uma às vezes equipe. dizem que não gosta, mas ela nunca comeu, Isso! ela nunca provou, ela nunca pegou. Então, eu brinco que às vezes assim, ó, o kiwi tem a mesma textura do morango. E o kiwi eu gosto, né? Tá Então, vendo? Ó, então, a gente vai analisar isso e você não gosta do suco também? De coisas de morango não, também? eu Ou não só gosto da de fruta? coisas de morango. Eu não gosto do sabor. Não É, é de sabor. não, Tá, eu é acho muito diferente de textura. artificial, assim, o que é Ó. de morango. Eu sempre gostei. Ah, mas eu vou te dizer que eu também não gosto de coisas artificiais de morango, tá? O morango, tudo que é dele eu gosto natural, mas coisas que são recheadas de artificial de morango eu também não gosto. A Márcia acabou de colocar aqui no comentário. Adorei a história das frutas da caipirinha. Gente, eu digo para vocês, eu fui muito moleca, muito menina, assim, de aprontar todas, tá? E eu era muito metida, muito faladeira. Eu tenho um monte de histórias, mas são histórias. Como falam, crianças fazem criancices, meninas e meninas fazem meninices, né? São coisas que a idade ainda permite e a gente não tem que esconder. Isso é exemplo na frente, ó, para evitar que isso aconteça. Minha mãe não Mas, tinha esse conhecimento, ô Joana, né? É dessa aproveitando a tua forma, né? história, eu lembro que quando eu era criança, os meus pais fumavam e eles me faziam acender o cigarro para eles. Então, eu acendia o cigarro para eles e levava para eles. E eu pensava assim, não, eu não vou ser uma fumante, eu não vou. Tanto que na minha adolescência eu não tomava cerveja porque eu tinha vontade de fumar. Eu sempre tomei destilado, porque se eu tomasse cerveja eu sentia vontade de fumar. E eu dizia, não, eu não vou fumar como eles. E eles me faziam acender o cigarro para eles. Então, são os exemplos que a gente tem, que é o que a gente, né, tá buscando desde agora, assim, o que que é bom. Então, o cigarro não era bom. Então, a minha alimentação também não era boa. E é isso que eu quero deixar de legado, é isso que as pessoas precisam entender. Eu preciso estar bem para que todos estejam bem. Indiferente da minha filha, bênção na minha vida, estou muito feliz, mas quando eu procurei o Afine-se, quando eu te procurei, era justamente para isso, para entender por que que a gente não pode cuidar da gente. Como você falou, a bebê vai nascer? Vai nascer uma Rosana, não mais Rosana, vai nascer uma Rosana mãe, mas é uma Rosana mulher, acima de tudo, que precisa se cuidar, que precisa estar bem comigo mesma, que preciso estar ali porque eu tenho uma outra vida. Ah, tem dias que eu vou estar de coque? Tem. Mas por que não soltar meu cabelo? Por que não passar um lápis? Por que não passar um batom? Por que não botar uma roupa bonita? Eu vou ficar em casa. Eu lembro que antes de eu vir, eu passava meus finais de semana de pijama. Ah, mas por que eu preciso ficar de pijama?
Por que que eu não posso colocar uma calça? Por que eu não posso colocar um vestido? Por que eu não posso passar um rímel e um batom para ficar na minha casa? Posso, eu posso estar de bem comigo. E é isso que eu acho que as pessoas precisam entender, assim. Gosta de você, que tudo vai mudar. Que todas as coisas vão começar a acontecer. Não desiste. Primeiro passo é difícil? É, mas se você não dá o primeiro, você não vai para frente. Você vai subir a escada, você precisa subir o primeiro degrau, depois o segundo, depois o terceiro, até você chegar lá em cima. E assim você vai conseguir fazer as suas coisas e ter todo o conhecimento que a gente tem. E é um constante aprendizado, assim, que tem toda uma equipe por trás. Ah, Rosana, a estética faz milagre? Não, não faz. Se você não tiver todo um acompanhamento atrás, você pode gastar horrores. Você pode fazer plástica, você pode fazer o que você quiser e que não vai te ajudar. Então você tem que ter sempre o começo, o meio e o fim, para que no final você possa dizer, não, legal, agora tá tudo certo. E você continua fazendo as suas escolhas de uma forma correta, certa, e você vai ser exemplo para outras pessoas. Você não precisa... Eu gosto muito do que vocês falam nas lives e também nos comentários, assim, não fala, mostra do que você é capaz. E aí a pessoa vai começar a te seguir também, vai perguntar, e aí você começa a mostrar para ela dessa forma, de uma forma mais exemplo. E não só uma forma de falar, mas exemplo do que fazer. Gente, eu tô aqui tendo uma mistura de sentimentos de orgulho, orgulho por todas essas palavras, por saber que, né, que proporcionou tantas coisas boas, tanto aprendizado, e essa mulher com essa energia, eu tô toda arrepiada aqui, até ó, teve uma hora que eu olhei os olhos estavam cheios de lagriminhas, assim, porque por mais Rosanas, né? É assim, e assim, ontem eu não sabia, mas hoje eu sei, hoje eu aprendi, eu fui atrás, nunca é tarde, nunca é tarde. Eu tô na menopausa, eu tô isso, eu tô aquilo, eu tô com meu neném pequenininho. Não desista de você, procura ajuda, nós temos ajuda aqui para você sim, mas se não for aqui conosco, porque só não desista de você. E tudo que a Rosana falou, eu assino embaixo, é isso mesmo, é você querer, é você cuidar de você. E algo muito importante que eu ajudo muito aqui na clínica, é que o que mais falta para nós mulheres é equilíbrio, porque a gente deixa de ser esposa porque nasceu um filho. O teu marido, ele casou com você, você é a esposa dele, e ele perde você, porque você vira mãe e ele perde a esposa. E aí começa a dar vários conflitos, porque ele quer a esposa dele de volta, né? E ele não tem mais. E aí a esposa dele tem que ser a profissional, tem que ser esposa e tem que ser mãe e a faxineira também ali, porque a gente tem que limpar as coisas, organizar, enfim, né? Então são 4 coisas que nós temos que ser. E nós não podemos abandonar nenhuma. E normalmente a gente abandona o marido porque ele tem que entender. Porque ele tem que entender. Porque agora eu sou mãe, por causa disso. E não é assim, porque muito fácil é aqui no racional, mas aqui no mundo animal, na carne, no sentimento, no desejo, nos ciúmes, no amor, não é assim que funciona. Né? Então, assim, eu vejo que a gente começa a resgatar as mulheres aqui, e é aquilo que você falou, será que teu marido estava gostando de te ver de pijama todo final de semana? Mas você não percebia isso, porque, poxa, sou eu, né? E o coque, e isso e aquilo. Então, a gente começa a resgatar esse autoestima, esse empoderamento. Você começa a ter uma gestão melhor do teu tempo, que é o que você percebeu. Eu não tinha tempo para fazer comida, Joana, hoje eu faço. Né? Então, você começa a ter uma gestão melhor do teu tempo, sobrando mais tempo para seu marido, para sua filha, para o seu trabalho. Então, assim, mulheres, vocês precisam de ajuda. Eu precisei. Hoje eu estava conversando com uma cliente, a Maria Cláudia, ela disse, Joana, meu Deus, eu por mim ficava 3 horas conversando contigo. Nunca me deu tanta... A gente conversou sobre profissão, sobre medo de viajar de avião, sobre isso, sobre casamento, sobre emagrecimento, sobre... ela leciona, agora ela vai mudar, talvez, vai voltar da aula, coordenar. Nós conversamos milhões de coisas, porque as pessoas têm a visão dela ali de sentimento, mas não assim como se fosse um tabuleiro de xadrez, sem o sentimento. Então, assim, ó, incrível o teu depoimento, super natural, nada combinado, a gente pouco... Se tem uma coisa que a gente não falou, foi de emagrecimento, a gente falou de alimentação saudável, a gente falou de filhos, a gente falou de coisas do passado, né? Eu vi falando de breve, né? Cuidado com as caipirinhas e com as frutas aí com os filhos, né? Essa situação que você falou ali
de você acender o cigarro pro seu pai. Hoje, quem ouviu pensou assim, meu Deus, como isso? Mas antigamente isso era normal. Hoje tem crianças, às vezes, que buscam refrigerante no mercado e colocam dentro do carrinho e o pai diz que está tudo bem. Entende? Eles vão lá, escolhem o chocolate que eles querem e está tudo bem. Não, escolhas, limites. Não deem para os seus filhos tudo que vocês não tiveram, porque senão eles não vão ser como você, guerreiro, lutador que vai atrás. Se você quer um filho que vá atrás, a educação precisa ser muito parecida com aquela que você teve. Se a gente der tudo que a gente não teve, quem que nós vamos criar? Pessoas sem limites, que tem tudo, que qualquer coisa está com depressão, com ansiedade, jogando joguinho, sem horário para nada. É isso que nós queremos, né? Ó, a Liz escreveu aqui. A Liz é uma fofa, fez a live esses dias comigo. Não sinto vergonha de pedir ajuda. É a melhor coisa que pode acontecer na vida de vocês. Ah, ela é incrível, um resultado maravilhoso. Está influenciando aí muitas pessoas para a saúde. Rosana, a nossa live está incrível, tá? Mas a gente tem um tempo, né? A sorte é que tem um tempo, mais ou porque senão menos. fala 2 horas, né? Eu adoro falar, né? E aí, como a gente já se conhece, então rola umas intimidades, a gente conversa já sobre outras coisas, né? Então fica até melhor. Mas eu quero dizer o seguinte, quero muito repetir essa live, porque você vai ter fases na tua vida. Entende? Isso que é o legal. Então a gente tá, a Rosana que procurou o emagrecimento, teve um resultado uau, que agora engravidou, que até 6 meses nem tinha acabado de chegar no peso que eliminou, que foi uns 4,8 kg, aprendeu uma alimentação muito melhor para a sua gestação, que é muito bom isso para o seu filho, para sua filha, para a saúde. Para você também, para não engordar, engordou super pouquinho, quase nada aí, né? Deu um banho em um monte de mulheres aí. Vai ganhar um neném, correndo aqui pro Afinice, para quê? Para a gente organizar o teu tempo, como que você vai cuidar da tua atividade, da sua filha, do seu trabalho, do seu marido, elevar o teu autoestima, que a gente precisa nessa fase, porque a gente se sente uma mamadeira ambulante, a gente dorme muito pouco, então começa a ter um monte de misturas de hormônios, né? Então é muito bom um acompanhamento e uma ajuda nessa hora, né? E aí, quando essa menina bem linda, que eu vou conhecer com certeza, tiver ali uns meizinhos, se tiver no afins, ou quando terminar, em algum momento vamos repetir essa live. Repetir, só que com outro assunto, claro, porque eu tenho certeza que as pessoas vão querer saber o que está acontecendo aqui. Né, ó, tô vendo corações, pessoas vão compartilhar essa live, vão comentar aí embaixo também, que depois a Rosana vai ler, né? Mas eu quero muito te agradecer, porque eu tenho certeza que muitas mães vão fazer diferente com os filhos hoje, a gente trouxe muitas dicas aqui, muitas escolas vão lidar diferente com os alunos na hora da refeição, né? Praticar escolhas é muito importante, os limites, olha quanta coisa a gente falou aqui, foi uma aula de comportamento, de inteligência emocional, de empoderamento de uma mulher incrível, linda. Gente, ela tá uma grávida linda. Eu vou tirar uma foto. Depois eu vou colocar ali nos stories ou no feed, não sei bem. E aí vocês comentem. Você vê como ela tá linda, de jardineira. Sabe aquelas gestantes assim, de jardineira linda? Sim, ela tá? Obrigada. Se vocês querem dar alguma palavra. Joana, eu que agradeço o convite. Assim, confesso que no começo eu estava meio ansiosa, meu Deus, e agora, né? O que vai acontecer? Mas foi muito bacana participar desse bate-papo, que nem você falou, assim, não combinamos nada. Cheguei aqui super atrasada, bem em cima da hora, inclusive. Mas eu queria deixar, assim, um recado para todas as mulheres, para todas as pessoas. Não desistam. Não se prendam, porque eu tô gordinha, porque meu marido não quer que eu fique magra. Esquece isso. Pense em você. Você primeiro, depois você segundo, depois você terceiro e depois você começa a pensar nas outras pessoas. Vale a pena, corre atrás, passa um batom, passa uma maquiagem e curte. Curte muito porque vale muito a pena, assim, correr atrás daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente quer e sim, ser mulher. Acima de tudo, você é profissional, você é dona de casa, você é mãe, você é tudo. Mas você é mulher. Você pode, você deve, você merece, assim. Curte cada momento da sua vida, assim. Tem dificuldade? Como a Joana falou, vem aqui na clínica, conversa com ela. Pode ser outro lugar? Pode, mas não se prenda dentro de você. Cara, assim, tomei remédio 3 anos para depressão. Eu não escovava nem meus dentes. Então, hoje eu posso dizer assim, eu não tomo remédio. Fiz tratamento com uma psicóloga durante 10 anos, que ajudou muita coisa, ajudou. Mas o fato de conversar com a Joana nesse pouco tempo, 18 dias, eu descobri muita coisa que me fizeram em 10 anos não descobrir.
Então vale muito a pena. Muitas conversas. E assim, ó, não façam que nem eu, correr para comer ou coisa nesse sentido. Você pode muito mais do que isso. Com certeza, e eu tô aqui completamente emocionada. Eu só quero desligar o ar, porque eu tô toda arrepiada e ainda com tô até com frio aqui. Obrigada a Linda, vocês. obrigada. Eu preciso encerrar, senão vai cair, tá? Agradeço a todos, vários comentários. O pessoal vai assistir depois, nós vamos repetir. Prometo para você, você é minha convidada especial, já tá aqui o convite, tá? E muito, muito obrigada. Beijo. Boa noite a noite. todos.